Hoje nós chegamos aí na sessão final da nossa primeira epístola, né, da primeira carta de João. Vamos tratar então do último trecho dessa primeira carta. E o tema que eu dei para essa pregação é a oração que Deus responde. E juntamente com isso, nós vamos ver também, observar algumas certezas que João vai declarar a respeito de nós como cristãos. Ele vai declarar no final dessa carta aquilo que nós podemos considerar uma última chamada à fé. Então, o propósito dessa pregação é que possamos continuar crescendo, de certa forma, nos temas que João já vem tratando ao longo de toda a epístola. Como eu tenho falado, ele trabalha como uma espiral, ele vai e volta em vários assuntos, e hoje, então, direta ou indiretamente, nós vamos abordar alguns assuntos desses, como a vida eterna, oração e intercessão, discernimento, pecado, idolatria e, principalmente, como nós lidamos com tudo isso, estando nós em Cristo Jesus. Então, se você estiver aí com a sua Bíblia, abra lá em 1 João, capítulo 5, versículo 13 até o final, vai ser do versículo 13 ao 21. Na minha tradução aqui, na NAA, ele está dividido em duas partes. Do 13 ao 19, que é o poder da intercessão, intitula assim a minha tradução, e depois do 20 ao 21, que é Cristo é verdadeiro Deus. Então vamos ler o que diz a palavra. Versículo 13. Estas coisas escrevi a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que têm a vida eterna. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Se alguém vê o seu irmão cometer pecado que não leva à morte, pedirá, e Deus dará vida a esse irmão. Isso aos que cometem pecados que não levam à morte. Há pecado que leva à morte, e por esse não digo que se deva pedir. Toda injustiça é pecado, e há pecado que não leva à morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, porque quem é nascido de Deus guarda a si mesmo, e o maligno não pode tocar nele. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Também sabemos que o Filho de Deus já veio e nos tem dado entendimento para reconhecermos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, cuidado com os ídolos. Assim se conclui a primeira carta de João. Então vamos começar a compreender, com um pouco mais de profundidade cada um dos versículos que nós acabamos de ler. Vamos ver o que diz o versículo 13. Boa parte das nossas traduções vai estar iniciando um novo parágrafo a partir desse versículo 13. Mas a gente não pode deixar de ressaltar que ele está inteiramente conectado ao que João já vem falando nos versículos anteriores, conforme foi até falado aqui na semana passada bastante sobre a vida eterna que Deus nos deu e que está no Filho. Jesus Cristo e a vida eterna juntos são um presente dados por Deus. E no versículo 12, que foi o último versículo aqui lido na semana passada, diz que quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. E aí o versículo 13 vai dizer: estas coisas escrevi a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que têm a vida eterna. Então, se você crê em Jesus de verdade,
foi o Espírito Santo que te capacitou a isso. E você tem Jesus, tendo Jesus, você sabe que você tem a vida eterna. Porque Jesus é a vida eterna. E John Stott, ao comentar esse versículo, ele diz que juntando os propósitos do Evangelho e da Epístola, o propósito de João é em 4 estágios. Que seus leitores ouçam, ouvindo, creiam, crendo, vivam e vivendo, saibam. Então, se essa mensagem, se tudo o que tem sido falado ao longo dessa série tem afetado a sua vida e você tem sido transformado por ela, você pode ter uma certeza: você tem a vida eterna. Deus se revelou a você. Isso te alegra? Sim. Muita gente vai dizer que falar sobre isso, né, enfatizar isso, é uma certa arrogância, né? Falta humildade. Como assim você... eu sou salvo, eu tenho a vida eterna. Será que não é ser desumilde fazer esse tipo de declaração? Será que essa pessoa não está sendo soberba, né, ao se declarar salvo? Eu tenho uma vida eterna. E é importante a gente entender que verdade e humildade, elas não se excluem mutuamente. Você pode falar a verdade e ser humilde. Você pode ser humilde e falar a verdade. Não tem problema em falar a verdade. Não é falta de humildade falar a verdade. E a segurança da salvação é bíblica. A própria Bíblia deixa claro a segurança da nossa salvação. O Espírito Santo, ele é o quê? Ele é o penhor da nossa salvação. Se ele é o penhor, significa que nós temos uma garantia. O Espírito Santo garante a nós que nós fomos salvos. O Espírito testifica ao nosso espírito quê? Que nós somos filhos de Deus. Então nós temos uma certeza. Se fomos salvos, podemos falar. Fomos salvos. Presunção é duvidar da palavra de Deus. Presunção é duvidar disso. E a palavra de Deus revela o propósito de Deus quanto ao Evangelho, como foi falado. Ouça, creia, viva e pregue. Anuncie as palavras de vida eterna, para que aqueles a qual Deus elegeu possam ser alcançados por esse Evangelho e também possam declarar: eu tenho a vida eterna. E isso é maravilhoso. Se a vida eterna não é uma certeza, não podemos chamar o Evangelho de boas novas. Amém? E lá no versículo 14, seguindo, João vai dizer assim: e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Deus responde a oração, sim ou não, gente? Sim. Isso é uma bênção. Mas entendam bem, oração não é para você mudar a vontade de Deus. Ou não é para você impor a sua vontade a Deus. Oração não é para mudar Deus, é para nos mudar. E oração que Deus atende é oração alinhada com a vontade de Deus. Amém? Se não compreendemos isso, nós podemos cair no erro de quem cantou a canção: Deus não rejeita a oração. Deus não rejeita. Tá afinado, Tainá? Tá não. Não! Tá errado. Lamentações 3,44 diz assim: tu te escondeste numa nuvem para que nossas orações não chegassem a ti. Jeremias 11,14. Quanto a você, Jeremias,
Não interceda por esse povo, nem levante por ele clamor ou oração, porque não os ouvirei quando eles clamarem a mim na hora da calamidade. Zacarias 7,13. Visto que eu clamei, e eles não me ouviram, eles também clamaram, e eu não os ouvi, diz o Senhor dos Exércitos. Ou seja, sim, Deus rejeita oração. Esse Deus garçom, disponível para atender todos os nossos pedidos, não é o Deus da Bíblia. Não é o Deus que nós encontramos na palavra. Orar é fundamental na nossa caminhada cristã, né? Nós valorizamos isso. Nós somos uma comunidade que se posiciona dessa maneira, uma igreja que ora, que se reúne para orar, que orienta mesmo, que estimula que a oração ela seja parte da nossa vida, integralmente falando. Mas nós precisamos ter muito cuidado para que não venhamos a fazer da oração um ídolo, que muitas pessoas acabam fazendo. Nós começamos, de alguma forma, quando fazemos isso, a crer mais na oração do que no Deus que responde à oração. Parece loucura, gente, mas isso é muito real. Quantas pessoas aqui talvez não já tiveram a oportunidade de receber um pedido de oração de uma pessoa que não está nem aí para Deus? Você pode orar por mim? Ou você pode orar por fulano de tal? E a pessoa não está nem aí para Deus. Ou seja, essa pessoa que está pedindo a oração, ela não crê em Deus, porque crer em Deus é o quê? É obedecer. Eu só posso afirmar que eu creio em Deus se eu obedeço aos mandamentos. Se eu não obedeço aos mandamentos de Deus, eu não posso dizer que eu creio em Deus. Como assim? Que você acredita em mim, mas você não faz o que eu estou falando para você fazer? Você está mentindo. Você está mentindo para você mesmo. Se você acha que você acredita, mas eu te oriento e você fala, não, eu vou por aqui. Cara, tem alguma coisa errada. E tem muita gente que fala que crê em Deus. Eu creio em Deus. Eu creio no Senhor. E eles creem e tremem. Os demônios creem e tremem. Mas tem um monte de homem que fala que crê e não obedece. Não busca conhecer, que é um mandamento. Não é isso que a gente cantou? Que a vida eterna é conhecer a Deus. E tem um monte de gente que fala que crê, mas nunca passou de Levítico, sempre chegou ali e parou. E nunca mais continuou. Ou então só leu o Novo Testamento, né? Para falar que, estou seguindo aqui as orientações, mas não caiu nada para o coração, porque não refletiu na vida. Vocês entendem, gente? E então, vão ter pessoas que elas vão começar a colocar a oração nesse lugar. Pô, ora por mim. É muito fácil pedir oração. Mas o mais importante é obedecer ao Senhor. E tendo uma vida de obediência, certamente você vai fazer as orações certas. As orações que de fato são respondidas por Deus. E essa questão, essa coisa de crer na oração, ela é tão real, socialmente falando, que enquanto eu escrevia esse sermão, né, e pesquisando um pouco sobre isso, eu vi que existem várias matérias em jornais, né, que mostram a própria ciência reconhecendo a oração como um elemento decisivo na recuperação de doentes. Tem artigos na internet que falam sobre isso. Quando o cristão vê uma matéria dessa, o que ele faz? Ele vibra, né? Uau! Está vendo aí o poder da oração? Viram? Até a ciência está reconhecendo que a oração cura. Olha aí. Fala aí, ateu, agora.
se a oração é poderosa ou não é. Mas, infelizmente, gente, existe uma grande diferença entre crer em Deus e crer na oração. Biblicamente falando, quando nós temos alguma cura através de uma oração bíblica, quem é que está curando? Quem que está curando, gente? Deus está curando. Então, nessas descobertas científicas, né, eu até anotei aqui, não é uma oração oriunda de uma fé bíblica que está em jogo. Na verdade, a religião pouco importa. Os próprios cientistas, eles falam isso, né, que nas pesquisas, eles veem que essas pessoas, elas procedem das mais variadas religiões, né? Não importa o Deus que você segue, mas a oração, ela é poderosa. Então, na verdade, o que a ciência está falando não é sobre fé em Deus, mas é fé na oração. E essa oração que eles estão falando, nós podemos traduzir como pensamento positivo. Pensamento positivo. E é bom. A ciência está mostrando que, de certa forma, o pensamento positivo, em algumas situações, ele vai trazer cura. Em situações difíceis, às vezes em questões onde a pessoa está lidando ali com problemas até emocionais, que isso começa a refletir no corpo dela, mas ela começa a pensar positivamente, ela, no popular, ela dá uma virada de chave, e aí ela começa a se sentir melhor. E aí ela fala, não, porque eu estava orando. Mas, na verdade, o que a gente está evidenciando nessa situação é o corpo curando o próprio corpo. Isso é bom. Isso é legal. Isso é, de alguma forma, uma providência de Deus. Né? Você saber que, às vezes, você se machuca e o seu próprio corpo ali, ele já começa a restaurar. Né? Você cai, rala o joelho, passa um tempinho, você vê, já começa a cicatrizar, daqui a pouco está sarado. Isso é ótimo. Mas eu não posso atribuir isso a uma oração bíblica. E é isso que a ciência muitas vezes está fazendo, e as pessoas começam a vibrar equivocadamente, achando assim, ó, tá vendo? O efeito positivo da oração? Mas, gente, é Deus que está fazendo isso? É uma oração bíblica que está em jogo? Não, isso é algo que é uma providência de Deus, mas que não necessariamente é uma resposta de oração bíblica, mas é o seu corpo trazendo cura para o seu próprio corpo. Vocês entendem isso, gente? Como que a gente é levado e até mesmo, né, a vibrar ou a se alegrar com algo que... Poxa, mas calma aí, o que é oração de verdade? E o que é a oração bíblica que Deus responde? O que a Bíblia quer dizer quando ela trata desse assunto? E então, quando nós não entendemos isso, nós podemos colocar a oração nesse lugar de idolatria. De tratar como se ela resolvesse o problema das pessoas. E aí a gente atribui a Deus algo que nem é bíblico, né, que nem é segundo a própria palavra, um resultado que está sendo evidenciado ali naquele momento, naquela circunstância. Então a gente tem que tomar cuidado, porque aí daqui a pouco vira simpatia, pô. Vira mandinga. É igual em nome de Jesus, cara. Você orou, cara, no final você tem que falar em nome de Jesus, senão não vai dar certo, pô. Ora de novo e no final você fala para poder dar certo. E as pessoas elas começam a acreditar nisso. Então, ela está crendo em Deus? Ou ela está crendo no que foi falado? Não, porque se não falar assim, não vai dar certo. Aí você está criando uma simpatia, pô. E nem sabe. Né? Às vezes fala contra a pessoa que está usando uma ferradura lá atrás da porta,
mas está cheio de simpatia no coração, está cheio das mandingas e nem sabe, pô. Porque não para analisar, para refletir, para se aprofundar e saber se de fato aquilo que você faz é o que as escrituras orientam você a fazer, ou você está apenas replicando algo que talvez falaram para você, fez muito sentido, foi legal, deu certo, né, que acho que é o que talvez vai validar a experiência de muitas pessoas e dar certo. Aí disso você faz uma teologia. Só que teologia não é baseada em experiência, é baseada na palavra de Deus. É assim que se faz teologia. É assim que se estabelece doutrinas. Né? É compreendendo através da palavra e não da experiência que você teve. Amém? Vocês estão felizes? Quando a gente pensa assim, né, que talvez a sua oração não foi atendida porque você orou pouco ou porque talvez você usou as palavras erradas, a gente está cometendo o mesmo erro que Jesus está condenando lá no Sermão do Monte. Mateus 6, versículo 7, ele fala assim: e orando, não usem vãs repetições como os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Jesus já está combatendo esse problema. Não é assim que Deus trabalha. Mais importante do que a quantidade de tempo gasto em oração, do que a intensidade, do que o fervor, do que a eloquência na oração, é quem está orando e a quem se está orando. Lá em Provérbios 15, versículo 8, a palavra diz que o Senhor detesta o sacrifício dos ímpios, mas a oração dos retos é o seu prazer. O reto aqui é alguém que tem a motivação certa. É alguém que está orando segundo a vontade de Deus. É alguém piedoso que o seu relacionamento com Deus o leva a pedir as coisas que estão alinhadas com a sua vontade. João 15:7 fala assim: se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. A W. Tozer disse que Deus não se pôs sob a obrigação de honrar os pedidos de cristãos mundanos, carnais ou desobedientes. Então, se não tem caráter, vai pedir coisa errada. Vai pedir o que não era para pedir. E Deus não seria bom se Ele aceitasse qualquer pedido que a gente faz em oração. Ou que muitas pessoas fazem em suas orações. Até porque muitas coisas que parecem boas aos nossos olhos é aquilo que vai nos levar à ruína. E Deus sabe. Deus não seria bom se Ele atendesse todas as nossas orações. Tiago 4, versículo 3 diz: pedem e não recebem, porque pedem mal, para esbanjarem em seus prazeres. Então, o mesmo Deus que concede as dádivas é o Deus que concede o desfrute, né? O desfrutar dessas dádivas. E se o seu pedido envolve desfrutar de algo que não seja para a glória de Deus, você está pedindo errado. Deus não tem compromisso com o nosso egocentrismo. E da mesma forma que em 1 João, o detalhe mais importante desse texto está na motivação do pedido. É para a glória de Deus? Se for, então certamente está alinhado com a vontade dele, porque ele diz assim, ó: se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E Jesus nos ensina a orar o quê? Seja feita a tua vontade, e não seja mudada a tua vontade. E, obviamente, eu não poderia deixar de falar da grandiosidade contida nas 3 últimas palavras desse versículo, que ele diz assim: Ele nos ouve. Meus irmãos, imagine você, se o maior monarca do mundo chega para você e fala assim, ó, anota aí, pega teu celular aí, ó, esse é o meu número, esse é o meu WhatsApp. Cara, o que você precisar, você me liga. A hora que você quiser, você tem o meu número. Os meus ouvidos vão estar sempre inclinados para te ouvir.
Uau! Sei lá, imagine aí o presidente dos Estados Unidos falar isso para você. Que moral, né, gente? Fala sério. Pensar nisso precisa nos levar a refletir a grandiosidade que é ter o próprio Deus declarando isso para nós. O Criador de todas as coisas se permitiu ser acessado por nós a qualquer momento por causa do sacrifício de Cristo. E mais, esse monarca, em algum momento ele dorme. Deus não. Ele nos ouve. Nossa, isso é grandioso demais para explicar com palavras. Que presente maravilhoso é esse, um Deus tão grande ouvir criaturas tão pequeninas como nós. Que privilégio, meus irmãos. Jesus nos colocou num canal direto com Deus. Se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, o Deus Todo-Poderoso nos ouve. Uau, isso é um absurdo. E como vai ficar mais evidente mais na frente, o contexto aqui é obediência, é corresponder ao chamado de Deus em santidade. O que João está falando aqui é de uma oração por vida, é uma oração por libertação de pecado. Essa é uma oração que Deus certamente deseja responder. Então, o versículo 15, ele vai dizer assim: e se sabemos que ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhes temos feito. Então, observe, João, ele não está dizendo que nós obteremos, né, no futuro, mas ele fala assim, obtemos, presente. É uma oração de alguém que está convicto, cheio de fé, cheio da palavra do Espírito, pedindo de acordo com a vontade de Deus e experimentando já, hoje, no presente, os benefícios da resposta de Deus. Oração com fé é uma oração responsável. Você crê, você entende, por isso que você pede. É uma oração que nos faz avançar e não esperar que as coisas caiam do céu. Né, como diz o slogan tradicional lá dos beneditinos, né, ora et labora, né, você orar como se tudo dependesse de Deus e trabalhar como se tudo dependesse de você. E tem uma história de um menininho que na escola ele invejava uma coleguinha lá que quando chegava na hora de apresentar a lição, ela falava tudo. Ela demonstrava assim, que ela tinha decorado exatamente tudo aquilo que precisava ser falado. E todo o trabalho, toda a apresentação, ela tirava 10, porque era espetacular a apresentação que a menina fazia. E ele, intrigado com essa capacidade da menina, um dia ele resolve perguntar para ela. E ele pergunta para ela, vem cá, me diz uma coisa, como é que você faz para decorar dessa maneira e apresentar, lembrar de tudo na hora que você está apresentando as suas lições? Aí ela falou assim, então, na verdade, eu oro, eu peço a Deus para me ajudar a lembrar na hora que eu estiver apresentando a lição. Aí ele, sério? Você ora e isso acontece? Ela, sim, eu oro. Aí ele, então eu vou orar também. E aí ele, joelho no chão, filho, e ora. Aí chega no outro dia, lá no corredor do colégio, ela encontra esse menino e ele está com uma cara de bravo, com a cara de insatisfação, e ela vê assim, meu Deus, o que houve? Aí ele, eu não quero nem falar com você. Ele, o que foi? Ele, você me disse que se eu orasse eu ia lembrar de tudo, e eu orei e não lembrei de nada. Aí ela, deixa eu te fazer uma pergunta. Você estudou? Talvez você não tenha estudado o suficiente. Aí ele, estudou?
Eu orei, pô. Você me disse que era para orar, eu orei. E pasmem, gente. Tem muito crente que pensa assim. Tem muito cristão que pensa exatamente dessa forma. Pede o pão nosso, mas não levanta nem para ir na padaria buscar o pão. Está errado. Tem um teólogo chamado Simon J. Castmaker, que ele diz que quando oramos o Pai Nosso, dizemos, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Na verdade, nós afirmamos que estamos pedindo o pão que já nos pertence. Não oramos pedindo pão, mas o pão nosso. E pedimos a Deus o suficiente para hoje. Em resumo, obtemos os pedidos que lhe temos feito. Então, o pão já é nosso. Vai buscar. Deus é bom, gente, mas não seja um preguiçoso por causa disso. Vai sofrer mais do que precisava. Abraão, ele recebeu a promessa e ele não ficou parado. Ele peregrinou. E nós somos chamados a ser o quê? Peregrinos também. Como diz a canção, acreditar no Evangelho é ir. Acreditar no Evangelho é ir. Não é ficar parado. Não é esperar que as coisas caiam do céu. Amém? E aí, na sequência, João, no versículo 16, ele vai fazer uma ilustração sobre a intercessão. E ele fala assim, se alguém vê o seu irmão cometer pecado que não leva à morte, pedirá e Deus dará vida a esse irmão. Isso aos que cometem pecados que não levam à morte. Há pecado que leva à morte. E por esse, não digo que se deva pedir. Então entenda isso. A certeza da salvação, ela permite que uma pessoa, ela se preocupe mais com o próximo do que consigo mesma. Entender o valor de se obter a vida eterna nos liberta para amar o próximo como nós amamos a nós mesmos. Então, um cristão, quando ele vê o seu irmão cometer pecado que não leva à morte, ele não vai dizer, como já disseram, acaso eu sou o tutor do meu irmão? Mas ele vai orar por esse irmão. Ele vai buscar a restauração desse irmão. Como diz o versículo, ele pedirá e Deus dará vida a esse irmão. É uma reação espontânea de quem entendeu que tem a vida eterna, de quem agora não tem mais motivos para se preocupar tanto consigo mesmo, mas pode se preocupar com o próximo. Pode amar de verdade o seu irmão, pode se dedicar ao seu irmão. Está necessitado espiritualmente? Vou orar por você. E não fale que você vai orar se você de fato não for orar por alguém. E se você fala que vai orar e você não ora, se arrependa disso. E comece a desejar a orar de verdade pelos seus irmãos. Isso é um presente que Deus nos dá, é um privilégio que o Senhor nos dá, poder orar e poder restaurar através da oração, através da nossa petição a Deus, a vida dos nossos irmãos. Mas aí, no final, né, desse versículo, a gente tem um porém, que ele fala, devemos interceder em favor dos que cometem pecados que não levam à morte. Há pecado que leva à morte, e por isso não digo que se deva pedir. Então, assim, eu nem vejo aqui como um mandamento, como se a gente tivesse em pecado no caso de orar, mas uma orientação. Precisamos ser cautelosos, porque talvez você pode estar perdendo tempo aí orando por alguém que não era nem para você estar orando. Entende? O próprio Jesus, ele vai orar assim. João 17, versículo 9. É por eles que eu peço. Não peço pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Jesus não sai orando por todo mundo. Oração precisa ser algo consciente.
Tem gente que está na cara que não quer nada com Deus. Que entra no corpo mais para dar trabalho do que qualquer outra coisa. Que entra, né? Mas aí muitas vezes a gente acha que é o Espírito Santo. A gente acha que é Deus e que a gente vai mudar a situação. E aí, talvez você esteja gastando tempo, se dedicando, gastando oportunidades preciosas, que você poderia estar cuidando de algo que realmente importa para Deus. E, em outras palavras, está perdendo tempo. E é por isso que há essa exortação aqui por parte de João. Tem pecado que leva à morte. Por esse você não ora não. Você vai perder tempo. Deus não vai responder essa oração. Amém? Se não amém, isso vai fazer mais sentido. Eu vou aprofundar. Mas eu mesmo já fui questionado por não orar em uma determinada situação. Pô, como assim você não vai orar, pô? Você vai negar uma oração? É igual, quando eu ouvi isso, é igual, tipo, tu vai negar um copo d'água, cara? Pode negar, não. A pessoa me questionou como se eu tivesse em pecado. E Maurício talvez vai lembrar disso, que estava do meu lado na hora. É minha testemunha. Eu disse, pô, tu vai negar a oração? Eu falei, vou. Porque eu não concordo. Como é que eu vou orar por alguma coisa que eu não concordo? Que verdade tem numa oração se você não concorda com aquilo que está sendo orado? Você está sendo hipócrita, então. Você está sendo mentiroso. Você está agindo com falsidade. Porque você está abençoando algo que seu coração está dizendo não. Que oração é essa, gente? Deus vai responder essa oração? Essa oração está alinhada com a vontade de Deus? Não tem como. Então eu falei, olha, me desculpa, mas... Não, mas você não pode fazer isso. Eu falei, eu posso sim, pô. Você dá amém para tudo e a pessoa era um pastor, tá? Falei, eu perguntei para ele, você dá amém para tudo? Tudo que você ouve no púlpito, tudo que você ouve alguém falar, você dá amém? Porque amém quer dizer assim seja. Você dá amém para tudo? E vale para vocês também. Vocês dão amém para tudo, vocês estão enrascados. Tem que discernir, gente. Tem que julgar. É o que a palavra nos orienta. Ah, porque o Léo é o pastor. Tá, mas o Léo é um ser humano. Ele pode errar. E aí, se eu errar, ninguém nunca vai poder chegar para mim e falar, pô, Léo, aquela parada que tu falou, dei uma pesquisada aqui num livro, pô, e está escrito assim, confere aí, vê se faz sentido para você. Olha que jeito legal de você ajudar o seu pastor a realinhar a rota, talvez, se ele estiver equivocado em alguma coisa. Pode acontecer, gente, ninguém aqui é dono da verdade, não. Mas é mais fácil dar amém para tudo, fala a verdade. É mais fácil falar amém. Amém. Qualquer coisa foi o pastor que falou. Mas não. Não sejamos esse tipo de gente. Amém? E tem gente que na sua ignorância vai falar que se tratando de oração não existe certo e errado, né? Não. Quem disse, né? Não foi Jesus que disse isso, com certeza. Jesus, inclusive, lá no Sermão do Monte, em Mateus 6, ele vai trazer orientações a respeito da oração. Ele fala, quando orarem, lá no versículo 5, aí ele começa a falar, ó, não sejam como aqueles hipócritas que eles querem ser vistos quando estão orando. Quando você for orar, você entra no seu quarto. Quando você for orar, você pede pelo reino. Quando você for orar, você pede perdão. Você perdoa os pecados das outras pessoas. Então, ele vai dizendo o que você precisa fazer quando você ora. Então, tem jeito certo e tem jeito errado. Tem a passagem lá em Lucas, lá, quando ele vai falar do fariseu e do publicano, né, que o fariseu, ele chegou lá e começou a falar de tudo aquilo que ele achava que ele era. Eu jejuo 2 vezes por semana, porque eu oro, porque eu faço isso. E ele estava se achando super digno de ter as suas petições atendidas. E o publicano ficou no canto. O fariseu foi lá na frente, o publicano não. Ficou no canto, lá atrás. Ele não olhava nem para o céu.
Mas ele batia no seu coração e falava: Senhor, me perdoa, porque eu não mereço. E aí a parábola, Jesus vai falar que um só foi justificado para sua casa. E quem foi? Foi o publicano. Então, tinham duas pessoas orando, mas uma só foi atendida. Isso nos mostra que tem oração que vai mais piorar a nossa situação do que ajudar. Então, tem certo e errado quando se fala de oração. Amém? Mas, Léo, o que seria então esse pecado que leva à morte? Porque é o que João está falando, né? Eu não posso orar, ou eu não devo orar com pessoas que cometem pecado que leva à morte. E João ele não vai especificar exatamente o que seria esse pecado. Provavelmente, os seus leitores ali na época eles já estavam familiarizados com essa expressão, então para eles não tinham dificuldade, mas para nós, sim. Nós não estamos familiarizados com isso. E aí, quando não se está familiarizado com o contexto, e não tem nada ali na palavra que vá deixar isso claro de alguma forma, aí vocês já sabem, né? Discussões aconteceram ao longo da história e várias pessoas tentaram ali, nas suas tentativas de buscar o que João estava querendo dizer, né? Interpretaram com uma variedade aí de possibilidades. Mas eu quero destacar 3, né, que acho que são as que mais chegaram perto, mas tem uma que faz muito mais sentido do que as outras. Né? E a primeira, né, assim, de destaque, era que João estava falando de um pecado específico. Alguns pais da igreja, como Clemente de Alexandria, Orígenes, eles admitiram que se podia traçar uma linha entre pecados perdoáveis e pecados não perdoáveis, mas eles nunca admitiram quais seriam esses pecados. Mas Tertuliano ele foi adiante, e aí ele classificou alguns pecados como imperdoáveis: homicídio, adultério, idolatria. Então, segundo alguns, esses seriam os pecados que levariam à morte, que nós sabemos que não é exatamente o que a Bíblia diz. E aí a segunda possibilidade é a apostasia. Mas a pergunta é: poderia um cristão genuíno apostatar? 1 João, capítulo 3, versículo 9, que nós ouvimos nessa série, diz: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, porque nele permanece a semente divina. Esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Então, pode alguém que recebeu a vida eterna perdê-la? Então, se João não está se contradizendo, não faz sentido também que esse pecado para a morte seja apostasia. Então, a última, que é aquela que eu acredito que faz mais sentido, é a blasfêmia contra o Espírito Santo, né? E de cara assim faz mais sentido porque o próprio Jesus fala sobre isso, né? Em Mateus 12:31 ele fala: por isso digo a vocês que todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Né? E o que seria essa blasfêmia? De forma bem direta, eles estavam atribuindo, né, a Beelzebu obras que estavam sendo realizadas por Jesus, né, através ali do próprio Espírito de Deus. Eles estavam atribuindo ao mal aquilo que procedia do próprio Deus. Então, isso é uma blasfêmia contra ao Espírito Santo. E esse tipo de declaração, esse tipo de posicionamento, ele vem de quem de fato tem o seu coração endurecido, e Deus não vai amolecer, não vai dar um coração de carne para essa pessoa. E Jesus, discernindo muito bem, falou: ó, esse pecado aí não tem perdão. Esse só procede de gente que vai para o inferno. Não tem jeito. E então, gente, para esse tipo de situação, nós não devemos perder tempo intercedendo. Alguém pode perguntar: mas Léo, no início, João ele fala aí de irmão, né? Ele usa a expressão irmão. Então ele está chamando o incrédulo de irmão? E a resposta é não. Porque no início ele identifica ali o primeiro, que comete pecado perdoável. O que comete pecado imperdoável, ele não identifica. E, inclusive, vale ressaltar que nem o primeiro pode ser que seja um cristão convertido, porque ele diz que após a intercessão
Deus dará vida a esse irmão. E pode se tratar, então, aí de um crente nominal, né, alguém que se diz cristão, alguém que até frequenta ali a comunidade, né, já está na igreja, como nós costumamos dizer, mas ainda não tinha se convertido de fato. Então, ele vai receber a vida através da oração, através da intercessão de um irmão. Tiago também ele faz o uso dessa linguagem para falar de alguém que se diz cristão, mas que ainda não foi de fato salvo. Ele está desviado, e se está desviado, ainda não se converteu, precisa converter. Aí Tiago fala lá em Tiago 5,19, ele fala: meus irmãos, se alguém entre vocês se desviar da verdade e alguém o converter, saibam que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá uma multidão de pecados. Amém? Vamos avançar. Nossa, sei não, hein? Versículo 17. Toda injustiça é pecado, e há pecado que não leva à morte. Então, João, ele acrescenta essas palavras aqui no final, porque ele não quer ser mal compreendido. Ele não está aliviando alguns pecados, né, alguns tipos de pecado. Ele está dizendo assim: toda injustiça é pecado, é muito ruim, mas há pecado que não leva à morte. E amar alguém é estar disposto a orar sempre que possível, a orar por restauração nesse tipo de situação. Nós devemos sempre orar pelos nossos irmãos, principalmente quando nós percebemos que algum deles está em pecado, que está numa situação em que eu posso interceder e ajudar e cooperar na restauração desse irmão. Tem uma frase muito interessante do Charles Spurgeon, que ele fala assim: ninguém pode me fazer um carinho mais verdadeiro nesse mundo do que orar por mim. Né? E isso é verdade, irmãos. Isso é verdade. Orar é uma coisa maravilhosa que nós podemos fazer uns pelos outros. Né? Não precisa nem estar perto para você fazer isso. Ah, eu não tenho oportunidade. Cara, ora por essa pessoa. Sabe, lembra dela quando você estiver diante de Deus ali no seu quarto, no seu momento devocional, ore pelos seus irmãos, isso é precioso demais. E por mais que João ele faça questão de alertar quanto a não desperdiçarmos o nosso tempo orando, né, por aqueles que cometem algum tipo de pecado que leva à morte, né, nós podemos dizer que esse não é o principal ponto dessa parte. O principal ponto que João está tratando é uma oração por vida, né? É intercessão pelo irmão. Esse é, posso dizer assim, o cerne mesmo da mensagem que João está querendo trazer através desses versículos. E só fazendo mais um paralelo com Tiago, tem muita proximidade, muita coisa que Tiago fala do que João está falando aqui nessa carta. Eu tenho até um comentário que é as cartas de João e Tiago juntos. Né? E Tiago ele fala assim, Tiago 5,16, portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para que vocês sejam curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Então, Deus quer perdoar pecados através da nossa confissão e da nossa intercessão uns pelos outros. Precisamos ser intencionais nisso. Né? E o texto aqui em João, em questão, ele trata justamente disso. É sobre esperança de restauração para nossos irmãos que pecam. Deus ama responder essas orações. Amém? E João ele vai encerrar a carta com 3 afirmações e uma exortação. Né? É um resumo já das verdades apresentadas anteriormente ao longo da carta, e ele vai reforçar aqui categoricamente, são afirmações indiscutíveis, assim eu posso dizer. E notem aí que cada versículo ele é introduzido com a palavra sabemos. Né? A primeira afirmação, ela refere-se à libertação intrínseca a todo filho de Deus. Então vamos ler o versículo 18, ele fala assim, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, porque quem é nascido de Deus guarda a si mesmo e o maligno não pode tocar nele.
Então, todo cristão genuíno foi gerado por Deus. Gente, compreender isso é maravilhoso. Sem uma compreensão clara das doutrinas da graça, infelizmente isso não vai ser possível, né? Quem é nascido de Deus tem características peculiares, como João está falando aqui nessas palavras. Não vive em pecado, guarda a si mesmo, e o maligno não pode tocar nele. Sejamos sinceros, a ideia de perder a salvação não se encaixa bem com essas palavras aqui que João está falando. O maligno não pode tocar nele, não vive em pecado. Guarda a si mesmo. Pode um pai íntegro gerar um filho e depois de um tempo dizer, esse não é meu filho, não? Será que eu posso daqui a 20 anos virar e falar, não, a Maitê não é mais minha filha? Posso fazer isso? Eu seria íntegro fazendo isso? Pode Deus fazer isso, gente? Chamar alguém de filho e depois de um tempo falar assim, não é mais meu filho. Não combina com Deus, gente. Essa postura não combina com Deus amoroso. Por isso ele elege. Por isso ele faz a obra. Por isso ele dá o Espírito Santo. Porque ele não salva com a intenção de rejeitar depois. Se ele salva, ele salva. Se ele dá o Espírito, ele dá o Espírito e é até o final. Se ele começa a obra, ele fala assim, eu vou terminar. Eu não vou frustrar ninguém. Os homens frustram. Os homens decepcionam. Os homens voltam atrás. Deus não faz isso não, gente. Ele é um bom pai. E se ele te chamou de filho, você é filho. E você não vai deixar de ser filho. Isso é maravilhoso. Nossa. Precisamos entender isso. Que o Senhor derrame sobre nós ainda mais revelação da paternidade dele essa manhã. Deus é um bom pai. E um bom pai não abandona seus filhos. É filho. E não vai deixar de ser. John Stott, ele diz que o pecado e o Filho de Deus são incompatíveis. Podem encontrar-se ocasionalmente, mas não podem conviver em harmonia. Se somos filhos de Deus, nós não vamos viver pecando. Essa é uma verdade a nosso respeito. E a segunda afirmação que João vai fazer apoia-se na primeira pessoa do plural, o que vai nos possibilitar aí uma aplicação do que já foi falado no versículo anterior, no versículo 18. Ou seja, não vivemos em pecado porque, versículo 19, sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. E aqui a gente tem então um terrível contraste, né? Porque nós sabemos que nós somos de Deus, mas o mundo inteiro jaz no maligno. Ou seja, o mundo inteiro está no maligno. O mundo, né, nós nunca devemos esperar uma oposição do mundo a Satanás, porque ele está no maligno, ele está deitado. Quando ele diz jaz, né, ele está jazendo. Sabe quando você vai no cemitério assim, você vê, está tudo deitado assim, ó, tudo descansando, né, que a gente fala. O mundo, o que João está dizendo é isso, eles estão descansando no colo do pai deles, no maligno. Eles não vão levantar. Eles estão tranquilamente deitados nas mãos do diabo. O maligno não toca no cristão, mas o mundo está em suas garras. O mundo está deitado eternamente num berço nada esplêndido. Essa é a realidade do mundo. Então não podemos esperar nunca que o mundo vá se opor ao maligno, porque eles estão tranquilos nesse lugar. E a terceira afirmação, e é a mais fundamental das três, porque vai nos mostrar que o Filho de Deus ele já veio, e agora nós temos tudo que nós precisamos.
para vencer o mundo. Nós já podemos experimentar esses aspectos da vitória futura como pessoas e indivíduos hoje, porque Jesus venceu, podemos ter bom ânimo, como eu falei no início. Essa afirmação, ela vai minar toda a estrutura dos hereges que João está combatendo aqui nessa carta. No fim das contas, entender que Jesus é o Deus Emanuel resolve todos os nossos problemas. E ele vai falar, versículo 20, também sabemos que o Filho de Deus já veio e nos tem dado entendimento para reconhecermos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Amém? A vida eterna é essa, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e Jesus Cristo, a quem enviaste. Ele dá João, aqui, principalmente nesse versículo que nós lemos de 1 João, ele dá um título assim perfeito para Jesus, que ele fala Jesus, homem, Cristo, Messias e Filho, o Filho eterno de Deus. Jesus Cristo é Deus manifesto e entregue. Prossigamos em conhecê-lo. E para fechar, gente, só havendo um único Deus verdadeiro, que é o que ele está dizendo, João ele vai encerrar a carta com uma exortação. Se só há um Deus verdadeiro, se Jesus é a verdade, se Jesus é a vida, aí ele fala, filhinhos, cuidado com os ídolos. E a carta acaba assim, tá, gente? Não tem um beijinho, uma saudação, não tem uma bênção apostólica. Ele acaba com uma exortação. Filhinhos, cuidado com os ídolos. Se só há um Deus verdadeiro, nós precisamos tomar cuidado. Se afastar de Deus e seus ensinamentos se constitui idolatria. Quem não está buscando conhecer o Deus verdadeiro, está ocupando seu tempo se relacionando com ídolos. Assim se comportam os filhos do diabo, não os filhos de Deus. Qualquer coisa que esfrie o nosso desejo por Cristo é idolatria. Como uma frase que eu ouvi a Abel declarar no estudo dos músicos essa semana, o que mais toma o nosso tempo e os nossos pensamentos é aquilo que nós adoramos. Que o Senhor nos livre da idolatria e que a nossa comunhão com Deus nos torne pessoas que oram e adoram segundo a sua própria vontade. Amém?